Olá, amigos. Meu nome é Cristiano Giron. Eu sou artesão. Nasci no bairro de Madureira, no Rio, quando eu ainda era bem pequenininho, neném ainda. Eu fui morar com os meus avós em Friburgo, na região serrana do Rio. E a minha família, meu avô, meus tios, sempre trabalhou com animais de grande porte, né? Cavalo, gado, cuidando, né? Fazendo todo tipo de trabalho com esses animais. Então eles usavam muito couro e linha. O meu avô ele fazia cestos de taquara, que é parecido um bambu, taquariçu. Então, desde criança, eu sempre não tinha como fugir, né, do artesanato, de ser um artesão. E eu precisava fazer alguma coisa que me desse dinheiro e fosse uma coisa que eu gostasse. Então, eu sempre gostei muito de filmes de cowboy, de índio e tal. Então, eu gostava muito de ver aquelas coisas, aqueles enfeites. Sempre gostei de arqueologia. Sempre fui muito ligado, não sei como, parece que já nasceu dentro de mim. Sempre gostei de cristais, peças antigas. Então, para mim era meio que um conflito, assim, né? Eu não sabia trabalhar nas coisas e nada dava certo. Eu não sabia certo assim o que eu precisava. Então, eu via que eu tinha a ver com animais, trabalhar com animais. E também via que eu, trabalhando com animais, eu podia desenvolver esse lado artístico, né, de fazer peças, coisas antigas, estilo coisas antigas, assim, coisas rústicas, né? Então meu avô ele fazia sela para cavalo e eu ficava sempre olhando esse tipo de trabalho assim. Aí junto com as coisas, né, adereços indígenas e barraca. Então fazer coisa assim, né, em árvore, balanço, coisa para fazenda. Eu vi que dava para eu continuar vivendo em outros lugares, conhecendo outras pessoas, conhecendo outras cidades, fazendo esse tipo de trabalho. Antes da pandemia eu estava trabalhando numa feira aqui em Cabo Frio. Eu trabalhei 10 anos nessa feira, mas sempre encontrava ali um tempo para viajar nas cidades aí mais próximas. Passava um tempo num lugar, um tempinho no outro. E agora eu estou aqui em Cabo Frio, mas eu nunca deixo de fazer alguma peça, trabalhar um pouco com artesanato. Se torna um vício também, porque está sempre fazendo alguma coisa, está sempre desenvolvendo um trabalho novo. Bom, eu uso aqui, eu estou usando conchinha, que eu encontrei na praia, umas conchinhas, e muitas vezes elas já vêm furadas, que é o caso dessas aqui. Eu procurei já algumas que já tivessem furado, e um fio encerado. Mas o que eu gosto muito mesmo é de trabalhar com metal. Eu utilizo cobre, alpaca, aço, alumínio, todo que não oxida e está mais acessível, com pedras ou sementes. Procuro muito trabalhar com as coisas mais naturais possível. Gosto de usar palha da costa, né, também conhecida como palha de Buriti, couro, madeira, bambu. Trabalhar com bambu é ótimo, o bambu dá muitas ideias, dá para fazer muita coisa diferente aqui. Bambuzinho, né? Esse daqui é da região serrana. E uso moedas, faço trabalho calado em moeda, em bambu também, com a serrinha. Utilizo o alicate de joalheiro. Trabalhei já com prata também. Trabalhei numa oficina de prata de um amigo. E ali eu aprendi bastante coisa. Aí trabalhava com solda.
Mas eu gosto desse trabalho rústico, que é assim também, que não precisa de solda, eu posso estar desenvolvendo em qualquer lugar, onde eu tiver, um martelo, uma bigorna, um alicate, ali um rolinho de arame, algumas pedras ou semente, e as ideias vão vindo de acordo com o que eu coloco tudo que eu vou trabalhar ali ao redor, sento num lugar, coloco tudo ali em volta, vou escolhendo na hora. Às vezes eu tenho uma ideia, penso em fazer daquele jeito e acaba saindo outra, e junto com aquela já vai vindo mais outras ideias, e o que sobra do que eu estou fazendo, eu também já transformo ali num... Às vezes eu estou fazendo um colar, da sobra daquele colar já sai um par de brincos, já não tem assim... As ideias vão vindo de acordo com o que eu tenho nas mãos e com o que vai saindo ali naturalmente. Difícil eu olhar uma coisa e falar, vou fazer uma coisa desse tipo aqui, vou fazer uma coisa igual, porque no final das contas não vai sair. Às vezes sai até melhor do que eu imagino. Eu imagino uma coisa e acaba saindo melhor. O processo de criação é assim, vai naturalmente. E tudo que eu vejo que eu acho que vai ficar legal em alguma coisa, eu tenho uma sucata bastante rica, tem muita coisa que eu vou recolhendo na natureza, desde conchinha, pedras, coisas que eu compro também, e bambu, tudo que eu vou encontrando, que eu acho, pô, isso aqui vai dar um trabalho legal, eu vou guardando e uma hora acaba... É só quando bate aquela vontade de produzir, eu coloco tudo ali em volta e vou e vejo o que sai, vejo como vai ficar. O artesão não vende só a peça, ele vende a história, ele conta a história sobre aquilo, eu tenho como contar a história de cada coisa que eu tenho no meu plano, o lugar onde eu tive aquela ideia que eu fiz, a pedra, onde foi que eu consegui essa pedra, que eu comprei, que eu ganhei, ou que eu encontrei em algum lugar. Quando a pessoa compara isso com um produto chinês, de fabricação industrial, a pessoa não tem noção, um mínimo de noção do que é arte, do que, sabe, é triste, né? Às vezes a gente tenta explicar para essas pessoas a diferença e tudo, mas quando a pessoa já tem a arte dentro dela mesmo, é mais fácil. Então a indústria chinesa depois que começou a aparecer a indústria, as peças, esse material chinês, né, que é comprado muito barato, muitas vezes de trabalho escravo, não tem só do chinês não, às vezes peruano, né? Aquelas pessoas que ficam ali, não sabem fazer um par de brinco inteiro. Ele faz só a argolinha, o outro faz tal coisa, uma linha de montagem, onde cada um faz uma pecinha, ninguém sabe fazer uma peça inteira, e eles ganham muito pouco, muitas vezes trabalha dia e noite, um trabalho escravo, e a pessoa na rua olha para aquilo, peças muito bonitas, mas que não tem nenhuma qualidade, né? Uma peça que muitas vezes ela dura 2, 3 dias, aí o cara compra aquilo ali por muito barato, uma mixaria, muitas vezes ele leva 5 peças por R$5, ele está levando 5 peças, vai ficando cada vez mais barato, de um trabalho escravo, né? E é muito triste, porque além de desvalorizar a arte, ainda está escravizando essas pessoas. Não tem como competir, não tem como vender, fazer, né? Procurar a matéria-prima, produzir e ter uma produção como se fosse numa indústria e vender com o mesmo preço que eles, né? E muitas pessoas não entendem. Tem pessoas que perguntam o preço de uma arte, de um brinco, um colar, que é um trabalho único, um trabalho feito à mão, e ele quer comparar com uma peça de indústria chinesa. Muitas vezes pede até para a gente consertar,
chega com um brinco comprado, né, um brinco chinês, e pede para a gente consertar, sendo que não tem como consertar uma coisa. Esse material aqui, qualquer um deles que quebrar e soltar uma argolinha, tem como, não só eu que fiz a peça, mas qualquer outro artesão que trabalha com metal e com pedra e semente, consertar, igual eu já consertei trabalho de outras pessoas, mas da indústria chinesa não tem como. E por isso é tão barato. Muitas vezes ela já vem quebrada. Mas o artesanato não. O artesanato é uma coisa diferente. Você nunca vai encontrar a mesma pedra, nunca vai encontrar a mesma semente. E quando eu começo a fazer o meu trabalho, eu nunca penso... Eu tenho mais ou menos uma base, mas saber como vai ficar, eu nunca sei. Só no final, só quando eu termino, para saber como vai ficar essa peça, como vai ficar esse trabalho. Mas é isso. Então eu acho que cabe às pessoas que estão comprando saber qual é a diferença, procurar pelo menos saber qual é a diferença. Para mim, a arte não é só, né, a questão da terapia, de focar em uma coisa legal, fazer uma coisa bacana, criar, como também é um meio de vida, né? Um meio de se libertar dessas coisas da sociedade que te obriga a estar fazendo uma coisa, te obriga a ficar como se estivesse numa prisão, trabalhando para alguém, recebendo ordens, as pessoas botando preço no que você faz. E isso para mim nunca se acertou comigo, nunca foi legal. Então, quando eu comecei a sair, encontrei a liberdade, total liberdade no meu trabalho. Pude conhecer outras pessoas, pude viajar, conhecer muitos lugares que jamais eu conheceria trabalhando em um trabalho fixo, né? Trabalhando para alguém. E também pude desenvolver o meu trabalho, porque se você fica num lugar só, você não vê outras coisas, você não troca ideia, você não aprende outras técnicas. Então eu ia ficar muito limitado se eu ficasse parado em um lugar, sendo que também, muitas vezes, quando um lugar, eu trabalhei muito em festas, as festas acabavam, não tem como você sobreviver naquele lugar. Então eu precisava viajar e ir junto com as festas, ir junto com as pessoas, aonde elas estivessem. Então para isso eu não podia ficar parado só em uma cidade, em um lugar. Aí eu tinha que acompanhar essas pessoas, acompanhar o movimento, ir para lugares aonde tem pessoas que gostam de arte, porque sempre a gente encontra, não adianta eu querer viajar, ir para um centro de cidade onde tem de tudo. Eu preciso passar por ali para comprar material, como um arame, uma linha, alguma coisa, uma ferramenta, mas ir para os lugares onde tem natureza, onde as pessoas gostam de arte, gostam de estar na natureza, em contato com a natureza. E ali sim eu encontro pessoas que gostam de artesanato, que gostam de pinturas. São pessoas que têm a cabeça aberta para esse tipo de coisa.